Nesta videoaula vamos abordar a construção das demonstrações financeiras a partir dos balancetes. O balancete por si não é uma demonstração financeira. O balancete é um mapa contabilístico onde constam as várias contas da contabilidade que ao longo do ano foram movimentadas e os seus respectivos saldos, devedores ou credores. Mas o balancete é, efetivamente, a matéria-prima das demonstrações financeiras. No balancete vamos encontrar contas do ativo, contas do passivo, as contas do capital próprio, as contas de rendimentos e as contas de gastos que, efetivamente, vão nutrir as demonstrações financeiras. Vamos ver como é que tudo isto se processa. E, neste domínio, temos o manual da formação, a ponte entre os balancetes e as demonstrações financeiras e começamos, portanto, por mencionar que o manual apresenta toda a metodologia de transposição dos saldos das demonstrações financeiras, dos saldos dos balancetes para as demonstrações financeiras e um conjunto de regras que se deve ter em conta. Eu vou abordar o fundamental. Em primeiro lugar, no dia a dia, a empresa desenvolve um conjunto de operações. E essas operações podem ser integradas dentro daquilo que é o ciclo operacional, que tem a ver com as chamadas atividades da exploração, venda de mercadoria, prestação de serviços, daquilo que é a atividade ordinária da empresa e que é a produtora do rédito. O rédito é a componente do rendimento que advém da atividade ordinária da empresa. E daqui decorre um conjunto de movimentos contabilísticos, desde vendas, custo das mercadorias, que vão para a demonstração dos resultados, contas a receber e a pagar, nomeadamente clientes, fornecedores, que vão alimentar, no caso dos clientes, o ativo corrente, no caso dos fornecedores, o passivo corrente. Mas para além das atividades que decorrem do ciclo operacional, ou das operações que decorrem do ciclo operacional, as empresas no seu dia-a-dia desenvolvem operações no ciclo de investimento, nomeadamente na aquisição de ativos não correntes, como ativos fixos tangíveis, intangíveis, investimentos financeiros, entre outros, e estas atividades ou estas operações no ciclo de investimento, o seu reconhecimento contabilístico vai se propagar quer ao balanço, nomeadamente no ativo não corrente, na área dos investimentos, e também na própria demonstração dos resultados, quando reconhecemos as depreciações do período dos ativos fixos tangíveis e as amortizações do período dos ativos intangíveis. Nas atividades da empresa, nas suas operações, desenvolve-se também o ciclo de financiamento. Desde a obtenção de um empréstimo bancário, passando pelo pagamento das amortizações de capital, dos juros, das próprias operações de capital que dizem respeito aos sócios ou aos acionistas, e tudo isto deriva que a empresa é financiada através de capital próprio ou através de capital alheio, e isso é enquadrado no ciclo de financiamento e, portanto, vai-se traduzir, vai ter consequências, vai ter implicações no balanço, na área do capital próprio, também na área do passivo, ao nível dos financiamentos obtidos e na própria demonstração dos resultados através dos juros que a empresa vai suportar. E, portanto, o dia a dia da empresa desenvolve-se através de operações integradas no ciclo operacional, no ciclo de investimento, no ciclo de financiamento e vamos
registando documentos nestes vários ciclos. Todas as operações são suportadas pelos documentos, os quais são objeto de reconhecimento, de contabilização. E então, a partir daqui, vão surgir os chamados balancetes. Ou seja, os balancetes, que são mapas contabilísticos onde vamos ter os saldos das várias contas que são movimentadas ao longo do ano. O primeiro grande balancete que surge no início de cada ano é o balancete do mês zero, que é o balancete de abertura. Os saldos de abertura, conforme o ano abre. O ano vai abrir com os saldos iniciais das contas do ativo, do passivo, do capital próprio. E o capital próprio integra o resultado líquido do período. Claro que está que não há rendimentos nem gastos, porque eles vão nascer no início de cada ano e vão morrer no final através do apuramento dos resultados e do apuramento do resultado líquido. E depois a empresa começa a fazer o trabalho corrente. O trabalho corrente de janeiro, e no final de janeiro faz-se apuramento do IVA, se for um apuramento mensal, porque se for trimestral é no final de cada trimestre. E, portanto, o balancete do mês de janeiro é o balancete de verificação a 31 de janeiro e em cada um dos meses. Depois avançamos para o trabalho corrente de fevereiro, contabilizamos as operações dos ciclos que estivemos a mencionar anteriormente, operacional, investimento, financiamento, portanto os vários documentos, são reconhecidos contabilisticamente, lançados no sistema informático. Faz-se no final também apuramento de IVA, caso seja mensal, e temos o balancete de verificação a 28 de fevereiro. E depois vamos ter um balancete de verificação no final de cada mês, até chegar ao dia 31 de dezembro. Isto é o chamado trabalho corrente, que incorpora os tais lançamentos correntes que envolvem os ciclos operacional, de investimento e de financiamento. Entretanto, estamos a 31 de dezembro, emitimos o balancete de 31 de dezembro, que, sendo um balancete acumulado, vai-me dar já o acúmulo dos saldos das várias contas que ao longo daquele ano foram movimentadas na contabilidade e, portanto, exatamente pela ordem do Código de Contas. Portanto, as contas do balancete são aquelas que aparecem no próprio Código de Contas da empresa, não é? E, portanto, o saldo de clientes, de fornecedores e por aí fora, exatamente pela mesma ordem. Claro que só vão aparecer as contas que efetivamente foram movimentadas. Ora, uma vez tendo o balancete de verificação a 31 de dezembro, isto é o ponto de partida para os trabalhos de fim de exercício. E então, vamos ter os tais trabalhos de fim de exercício, em que vamos fazer, a título exemplificativo, o reconhecimento das depreciações do período dos ativos fixos tangíveis, as amortizações dos ativos intangíveis, o reconhecimento de perdas por imparidade, o reconhecimento de provisões, o reconhecimento de acréscimos e de diferimentos, o reconhecimento do imposto estimado para o período, que vai ser lançado aqui como um lançamento do 13º mês, porque a nível informático os trabalhos de fim de exercício, os chamados lançamentos de regularização ou de retificação, aqueles que eu agora estou a descrever, a nível informático são feitos na data 31, portanto na data do mês 13, do 13º mês, é um mês meramente informático para efeitos de organização informática, e lançados os tais lançamentos de regularização ou de retificação, que estão exemplificados aqui no manual, como já referi, depreciações e amortizações, provisões, alguns tipos de imparidades que são reconhecidas naquele momento, acréscimos e diferimentos que foram reconhecidos, o regime do acréscimo pelo veículo do
acréscimo pelo veículo do diferimento, temos, por fim, e na continuidade, um balancete retificado, que já inclui todo o trabalho corrente, os saldos das contas que incorporam o trabalho corrente, mais estes lançamentos de retificação. Ora, o balancete retificado a nível informático, claro que ele é um balancete também de 31 de dezembro, 31 de 12, mas a nível informático nós emitimos-lo com o mês 13, 31 do 13, 13º mês. Este balancete retificado vai ser a matéria-prima para a demonstração dos resultados. As contas de gastos apresentam um saldo devedor, regra geral. As contas de rendimentos apresentam um saldo credor, regra geral. E vamos incorporar tudo isso na demonstração dos resultados. Já vamos fazer através de um exemplo. A partir daí, a partir do balancete retificado, fazemos os lançamentos de apuramento dos resultados. No fundo, o lançamento de apuramento dos resultados baseia-se no seguinte: as contas de gastos que estão com saldo devedor vai passar tudo para crédito, por contrapartida da conta de resultados da classe 8, nomeadamente a 811, resultado antes de impostos, que vai receber a débito os gastos. As contas de rendimentos da classe 7, que estão, regra geral, todas com saldo credor, vão ser debitadas e creditando, por contrapartida, o resultado antes de impostos, a conta 811. Portanto, no fundo, as contas da classe 6 de gastos ficam com débito igual a crédito, saldadas, e as contas de rendimentos ficam igualmente com o valor a débito igual ao valor a crédito, igualmente saldadas. E a conta de resultado antes de impostos, a débito temos os gastos, o valor global dos gastos, e a crédito o valor global dos rendimentos. Claro que se esta conta apresentar saldo credor, temos um resultado antes de impostos positivo. Se apresentar saldo devedor, temos um resultado antes de impostos negativo. E, entretanto, ainda nos lançamentos de apuramento dos resultados, segue-se que o saldo de resultados antes de impostos vai ser transferido para o resultado líquido do período, que é a conta 818, e o imposto estimado do período vai ser transferido também para o resultado líquido do período. Portanto, se a empresa apresentar lucros, o resultado líquido do período passa a ter a débito o imposto estimado do período e a crédito o resultado antes de impostos. E o saldo sendo credor, significa que o resultado líquido do período é positivo. E a partir daqui temos o balancete de apuramento dos resultados que nos vai apresentar esta mesma, portanto, vai traduzir esta mesma metodologia, como já vamos ver. O balancete de fecho ou balancete final, no fundo, é aquele balancete que me vai permitir fazer a passagem do ano. Ou seja, temos no balancete de fecho os saldos já finais das contas, contas do ativo, contas do passivo, contas de capital próprio, as contas do ativo saldo devedor, as contas do passivo saldo credor. Capital próprio, espera-se que todas elas tenham saldo credor, assim é bom sinal. E já não temos saldos de gastos nem de rendimentos, temos o resultado líquido do período, com o seu saldo credor, havendo lucro, ou eventualmente saldo devedor em resultado líquido do período, se houver prejuízo. E esses saldos vão-se, através do balancete de fecho, ser transpostos para o balancete de abertura do novo ano, que é o balancete do mês zero.
O balancete de apuramento de resultados vai nos permitir nutrir o balanço. Portanto, ele constitui a matéria-prima para o balanço. Bom, esta é a metodologia que vamos seguir. Estes meses 13, 14 e 15 são meses meramente informáticos, portanto têm a ver com a linguagem informática. Portanto, dos meses 1 ao 12 é o trabalho corrente, cada mês é fechado pelo seu balancete de verificação, em 31 de dezembro daquele ano. Obtém-se no fim o balancete do mês 12, que contém apenas os lançamentos correntes daquele exercício e não há ainda as regularizações. No 13º mês, efetuam-se os lançamentos de regularização, depreciações, amortizações, provisões, determinadas imparidades que são reconhecidas no final, acréscimos e diferimentos também, e a própria estimativa do imposto sobre o rendimento. E obtém-se o balancete a 31 de dezembro do ano N, mas a nível informático é o 13º mês, que é o balancete retificado. E a partir deste balancete elaboramos a demonstração dos resultados. Entretanto, apuram-se os resultados, saldam-se as contas de gastos e de rendimentos por contrapartida da classe 8, que é a resultados, e no fim determina-se o resultado líquido do período e temos o balancete de apuramento do mês 14, informático. Claro que isto é sempre 31 do 12, não é? Mas 14 é o mês, é o segmento informático, e a partir dele elabora-se o balanço. O balancete final vai nos servir para transitar para o próximo exercício que vai arrancar no mês 0 e depois tudo se vai repetir. Isto é um ciclo que se vai repetindo todos os anos. Portanto, transitam as contas do ativo, do passivo, do capital próprio e o resultado líquido. Já sabemos que as contas de gastos e de rendimentos estão saldadas. Portanto, morreram com o apuramento dos resultados e tudo fica ou está concentrado no resultado líquido do período. Bom, existem algumas regras antes de começarmos a fazer o primeiro caso prático. Vamos fazer vários casos práticos sobre a transposição dos saldos dos balancetes, ou do balancete mês 13, balancete mês 14, para demonstração dos resultados e balanço, respectivamente. Mas há algumas regras que eu quero desde já referir. No manual temos as regras todas escritas e explicadas, mas eu vou até, em vez de estar a ler o manual, vou pegar mesmo aqui no balanço e dizer já algumas das regras. Bom, não há, em regra geral, não há compensação de saldos. Ou seja, se uma determinada conta tem um valor a débito e um valor a crédito, regra geral, não fazemos a diferença para incorporar no balanço. Por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos que vamos ter e que já à partida explicamos isto. No balancete vão aparecer os clientes conta corrente, clientes títulos a receber, com saldo devedor, porque são contas do ativo. E vai aparecer adiantamentos de clientes, que é conta 218, com saldo credor. Mas nós não podemos fazer a diferença e colocar no balanço a diferença, nada disso. Clientes conta corrente, títulos a receber, vai tudo para o ativo corrente, para a rúbrica de clientes. Adiantamentos de clientes não é ativo, é passivo. Porque quando nós fazemos um adiantamento a um cliente, portanto, quando nós fazemos um adiantamento, ou por outras palavras, quando um cliente nos faz um adiantamento, assim é que está correto. Quando um cliente nos faz um adiantamento, por conta de uma mercadoria que lhes vamos fornecer, passamos a ter uma obrigação perante esse cliente. Portanto, adiantamentos de clientes é passivo e vai figurar no balanço
no passivo corrente. As perdas por imparidade acumuladas em clientes, essas sim, essas vão deduzir aos valores nominais de clientes. Ou seja, no balanço, as perdas por imparidade acumuladas vão subtrair aos respectivos ativos. Em ativos fixos tangíveis vamos ter os valores de aquisição menos as perdas por imparidade, menos as depreciações, ou seja, quantias escrituradas, isso também para as propriedades de investimento, para os ativos intangíveis. Nos inventários vamos ter o custo de aquisição menos eventuais imparidades acumuladas. E nos clientes igualmente, portanto, os clientes vão figurar pelos valores nominais das dívidas menos perdas por imparidade acumuladas. Perdas por imparidade acumuladas, depreciações e amortizações para os ativos não correntes vão subtrair aos valores de aquisição e aos valores nominais. E, portanto, aí sim, aí fazemos a respectiva subtração. Mais algumas questões que eu quero referir. Por exemplo, fornecedores. Fornecedores, a conta 22. Fornecedores é uma conta de passivo. Fornecedores, o saldo credor de fornecedores, as contas do passivo apresentam-se normalmente por saldo credor, as do ativo com saldo devedor. Fornecedores, os valores que vão figurar como saldo credor vão ser posicionados, logicamente, no passivo corrente, na rúbrica de fornecedores. No entanto, se tivermos na 22.8 um saldo de adiantamentos a fornecedores, não vamos poder compensar, não vamos poder subtrair aos fornecedores conta corrente. Nada disso. Adiantamentos a fornecedores tem que ser posicionado no ativo. Porque quando a nossa empresa faz um adiantamento a um fornecedor, passa a ter sobre esse fornecedor um direito. E, portanto, quando estamos a construir o balanço, os fornecedores conta corrente vão para o passivo corrente, o saldo credor. Mas o saldo devedor de adiantamentos a fornecedores tem que ser posicionado no respectivo ativo corrente. Porque é um direito e, portanto, aqui depois depende do normativo contabilístico ou dos créditos a receber ou outros ativos correntes, vai depender do enquadramento das normas de contabilidade, se a empresa é micro, se é pequena ou se é do regime geral, mas de facto vamos ter de posicionar no ativo corrente. Já o caso dos clientes conta corrente ativo, o saldo devedor, mas havendo adiantamentos de clientes, que vai ter um saldo credor, vai ser posicionado no passivo corrente. Aqui temos adiantamentos de clientes para as entidades que obedecem às normas internacionais e ao regime geral. Para as pequenas e micro, depois teremos ali outro posicionamento, nomeadamente outras dívidas a pagar. E tudo isto é muito importante respeitar. Ou seja, todas estas regras que desde já estou aqui a referir. No caso do Estado e outros entes públicos, vamos ter no balancete, na grande parte dos casos, valores a débito e valores a crédito. Os valores a débito representam ativo, impostos a recuperar, valores a receber por via do Estado, do ponto de vista de impostos. A crédito, impostos a pagar. E, portanto, também não pode ter compensação.
Ou seja, o que é do ativo vai para o ativo, o que é do passivo vai para o passivo. Os saldos devedores são integrados no ativo, os saldos credores no passivo. Por isso é que no ativo corrente temos Estado e outros entes públicos, para apresentar aqui o que vem dos saldos a débito, direitos, impostos a recuperar, a receber, reembolsos, que estão por receber, obviamente, e no passivo corrente temos outra vez Estado e outros entes públicos para incorporar dívidas ao Estado, saldos credores do balancete. IVA a pagar, IRS retenções de dezembro, que só vão ser pagas depois em janeiro do ano seguinte, segurança social e, portanto, dívidas ao Estado para passivo. Uma das situações é, por exemplo, o IVA, não é? Quando nós temos IVA a pagar, isto é incorporado no passivo. Quando temos IVA a recuperar, é incorporado no Estado e outros entes públicos no ativo. Portanto, não há nenhuma compensação. Outra coisa importante é a questão da distinção entre o não corrente e o corrente. E um exemplo é a questão dos financiamentos obtidos. Porque no balanço, no passivo não corrente e no passivo corrente, temos financiamentos obtidos nas duas partes. Mas aquilo que é importante é que, por exemplo, num financiamento obtido, a parte a incorporar no passivo não corrente é a dívida de médio e longo prazo, aquela que é exigível só daqui por mais do que 12 meses, já além de um horizonte de 12 meses. O passivo corrente é aquela dívida que nos será exigível já nos próximos 12 meses. E, portanto, as amortizações de capital dentro do serviço da dívida, que são exigíveis nos próximos 12 meses, vão para passivo corrente, financiamentos obtidos. E aquelas que nos serão exigíveis daqui para além dos próximos 12 meses, para passivo não corrente, financiamentos obtidos. Isto tem que estar sempre devidamente reclassificado a cada data de relato. Bom, com estas regras, todas elas estão devidamente explicadas no nosso manual, já podemos começar com o primeiro caso prático. Atenção ainda a uma situação. Tem a ver com o normativo contabilístico. Eu já falei disto há pouco na questão dos adiantamentos de clientes e de fornecedores. Não esquecer que temos de verificar qual o enquadramento do normativo da nossa entidade, se está abrangida por normas internacionais, está abrangida pelo regime geral do SNC, ou se é uma pequena entidade e está abrangida pela norma contabilística e relato financeiro para pequenas entidades, ou se é uma microentidade e está abrangida pela norma de contabilidade para microentidades. Porque quando estamos a elaborar o balanço e a demonstração dos resultados, temos aqui todas as rúbricas, não é, do balanço e todas as rúbricas da demonstração dos resultados. Sempre que uma rúbrica apresente a letra N, ela aplica-se às normas internacionais. Se apresentar a letra S, aplica-se ao regime geral do SNC, que é abrangido pelas 28 normas de contabilidade. Se a rúbrica apresentar a letra P, ela é aplicável às pequenas entidades que são abrangidas pela norma contabilística e relato financeiro para pequenas entidades. Se a rúbrica tiver associado a letra M, ela aplica-se às microentidades. Por exemplo, os adiantamentos. Eu há pouco referi que no passivo, no passivo corrente, temos uma rúbrica específica para adiantamentos de clientes. Atenção que esta rúbrica, ela só pode ser incorporada especificamente em adiantamentos de clientes, caso a nossa entidade esteja abrangida pelas normas internacionais ou pelo regime geral do SNC.
Caso contrário, temos de ter aqui uma rúbrica residual para as pequenas entidades e para as microentidades. Portanto, há que ter em consideração que N significa que aquela rúbrica se aplica às normas internacionais, S ao regime geral do SNC, P para pequenas entidades, M para microentidades. E logo à partida temos de saber qual é o normativo contabilístico ao qual a nossa empresa está enquadrada. Além disso, portanto, em face de tudo isto, podemos então começar pela construção das demonstrações financeiras a partir de balancetes. Claro que todas estas regras que eu estou aqui a explicar, elas agora vão se traduzir através dos casos práticos que vamos fazer. No manual da formação eu coloquei também, mas isto é meramente para efeitos de consulta, a demonstração dos resultados por naturezas nas suas diversas rúbricas e as contas cujos saldos vão nutrir essa respectiva rúbrica. Por exemplo, vendas e serviços prestados na demonstração dos resultados, que é uma rúbrica comum a qualquer normativo, vai ser nutrido pelo saldo da conta 71, vendas de mercadorias, e pelo saldo da conta 72, prestações de serviços. Subsídios à exploração, que também é comum a qualquer normativo, vai ser nutrida pela conta 75. E, portanto, eu tenho aqui o normativo que cada uma das rúbricas obedece e as contas do balancete que são incorporadas nessas mesmas rúbricas. Temos isto para a demonstração dos resultados, temos para o balancete e depois nas folhas Excel que acompanham a formação, temos também tudo isto, está bem? Portanto, no Excel, em termos de demonstrações financeiras, vamos sempre acompanhando com as respectivas contas que vão, no fundo, ser incorporadas nas rúbricas das demonstrações financeiras. E temos também um documento que vai encontrar na plataforma já a seguir, onde detalhadamente, portanto, eu coloco o modelo da demonstração dos resultados e rúbrica a rúbrica quais as contas que vão dar valor a cada uma das rúbricas da demonstração dos resultados, quer seja por naturezas, quer seja por funções, o balanço, rúbrica a rúbrica e as várias contas que para lá irão